Cais Tawny, um baita vinho de sobremesa produzido aqui em Minas Gerais pela Casa Geraldo. Vou falar tudo sobre esse vinho hoje, que eu bebi, fiquei realmente apaixonado por esse vinho e resolvi trazer para vocês aqui tudo que eu bebo e eu gosto, eu trago para cá com um pouco mais de riqueza de detalhes. Mas antes, deixa eu me apresentar, meu nome é José Carlos, eu sou sommelier aqui do canal Doutores do Vinho e a gente está aqui sempre trazendo conteúdo sobre vinhos de uma forma leve, sem enochatice, sem frescura. E é claro, a gente tem nossos vídeos ao vivo, nossos documentários, nosso bate-papo com donos de vinícola, muita coisa boa esse ano ainda. Mas eu gosto também de trazer os vinhos que eu experimento e os vinhos que realmente eu gosto. Coisa que eu não gosto, eu não trago, mas também não falo mal, simplesmente desaparece. E as que eu gosto muito, eu trago para vocês de uma forma bem legal, bem tranquila. Esse vinho aqui é o Cais, é um vinho de sobremesa da Casa Geraldo, Cais Tawny. Então ele remete sim a um vinho do Porto, mas ele não é um vinho do Porto, porque para chamar vinho do Porto é uma denominação de origem. Então, para ser chamado de vinho do Porto, ele tem que ser produzido na região do Douro, em Portugal, e ser amadurecido em Vila Nova de Gaia. Ele é pertinho do Porto, atravessou a ponte, tem Vila Nova de Gaia. Então, o vinho do Porto, só aquilo que é produzido lá. Fora de lá é um vinho de sobremesa, tá? Nesse caso aqui, um nome espetacular que o pessoal da Casa Geraldo escolheu, Cais, é um vinho Tawny, que remete ao vinho do Porto Tawny, tá? Tem 14 anos de envelhecimento em barrica, é um vinho espetacular. Eu realmente fiquei muito feliz quando experimentei esse vinho, porque é um vinho que traz muita complexidade, um aroma, sabor, por um preço extremamente honesto. É um vinho que custa hoje, tá? Na faixa de R$170. De repente você está vendo esse vídeo muito tempo depois, o preço pode ter mudado, mas é um vinho muito legal, um vinho que traz muita complexidade, muito aroma, muito sabor em boca. É um vinho assim, eu tô apaixonado, tá? Agora aqui em casa vai ter sempre esse vinho aqui. Eu tinha até uma colinha que eu trouxe aqui, porque o vinho realmente ele traz, ele remete ao vinho do Porto, ele foi produzido nos mesmos moldes de um bom vinho do Porto. O vinho do Porto ele é um vinho um vinho fortificado, né? Você produz o vinho, em determinado momento, você fala aquele vinho base, né? Você está produzindo vinho e a levedura está comendo o açúcar do vinho, está produzindo. O gás carbônico vai gerando o álcool, né? A levedura vai comendo e em determinado momento você interrompe a fermentação desse vinho com aguardente vínica, tá? Uma proporção para que o vinho chegue num teor alcoólico um pouco mais alto. Nesse caso aqui, esse vinho, se não me engano, tem 17% de álcool. Isso, 17%. Esse tem 17% de álcool. Normalmente, então, tá vindo o processo de fermentação normal do vinho lá e o enólogo vem e fala, agora, nesse momento, a gente vai colocar aguardente vínica. Quando você coloca aguardente vínica, que é uma aguardente vínica, o nome já diz aguardente vínica, feito de uva, ela interrompe a fermentação porque o percentual alcoólico sobe muito e a levedura não consegue suportar essa quantidade de álcool. E aí a levedura morre e você tem um vinho com teor alcoólico mais alto, mas ainda assim com dulçor mais alto, porque o enólogo deixa para colher essas uvas em um momento específico para que isso tudo fique encaixadinho. Então a gente acha que é fácil fazer, né? Mas não, todo um trabalho, quase que uma alquimia ali do enólogo, entender, colher a uva na hora certa, pegar essa uva, começar a fermentar essa uva. De repente ele tem que pegar a aguardente vínica num ponto do momento específico da fermentação. Além disso, ele tem que colocar a quantidade de aguardente vínica exata, porque se colocar mais vai ficar forte, se colocar menos não vai ficar legal. Então assim, não é tão simples, é um negócio realmente muito bem feito, muito elaborado, e depois esse vinho ficou envelhecido por 14 anos. Esse vinho especificamente, as uvas, apesar de ser um vinho mineiro, né, produzido em Minas Gerais pela Casa Geraldo, as uvas foram colhidas em Santa Catarina, São Joaquim, Santa Catarina, 1.300 metros de altitude. Aqui a gente tem Cabernet Sauvignon, Merlot e Touriga Nacional, tá? Colhidas já bem sobremadura, já bem desidratada ali, para que tivesse um dulçor. Lembrando que quanto mais açúcar eu tenho na uva, mais teor alcoólico eu consigo gerar nesse vinho, ou mais dulçor residual na garrafa, na taça, certo? Aqui fala em aroma olfativo, baunilha, chocolate, tâmara, gente, ó. Tem uma baunilhazinha assim, tem um chocolate, tem aqui um tabacozinho, um couro, que muito legal também. Olha, espetacular, muito bom mesmo. Aqui fala em harmonização, queijos leves, chocolates, bolos.
Eu acho que um chocolate meio amargo vai ficar bem legal, não precisa ser um chocolate ao leite, pode ser um chocolate meio amargo, ele vai casar muito bem. É um vinho licoroso, a legislação brasileira não fala em diferença entre vinho suave, vinho doce, vinho licoroso, tá? É um vinho suave, mas a gente acaba falando muito mais que um vinho doce, porque vinho suave acaba remetendo a vinho de garrafão, aquele vinho mais simples. Isso aqui não tem nada de simples, é um vinho que tá, olha, uma surpresa. Realmente é um vinho que eu gosto bastante. Quem gosta de vinho sobremesa pode ir nele sem medo, tá? Esse aqui é a safra 2010, quer dizer, só foi lançado no mercado em 2024, assim, é um vinho que é recente, novo. Eles falam aqui em temperatura de serviço de 14 a 16 graus, então você pode consumir um pouquinho mais quente, um pouquinho mais gelado. E tempo de guarda aí depois de produzido 5 anos, tá? Essa é a orientação do produtor da Casa Geraldo, lá do pessoal Carlinhos lá. Esse vinho que eu peguei com a Janaína lá e com a Priscila, que foi minha aluna lá, vendedora da Casa Geraldo no boutique ali do Shopping Botânico. Olha, muito bom. E eu já aproveitei esse vídeo, vou aproveitar esse vídeo, né, para falar desse vinho aqui, que realmente eu gostei muito, um vinho espetacular, para dar uma outra dica. Por que eu estou bebendo esse vinho numa taça de vinho branco e não num cálice? Eu já fiz esse vídeo há um tempo atrás, mas resolvi falar de novo, é sempre bom. Assim como o espumante, hoje a gente entende que tomar espumante em taças de vinho branco acaba tendo uma experiência mais legal para o paladar, porque toda a parte aromática do espumante fica presa aqui, né? Da mesma forma é o vinho de sobremesa, o vinho licoroso, ou o vinho de sobremesa mesmo. Toda a parte aromática desse vinho fica aqui dentro. Lembrando que parte do sabor, né, de tudo que você sente ali, vem do aroma, né? Quando na época da Covid o pessoal perdia o olfato, perdia o paladar. Então tampou o nariz, sentiu gosto de nada. Então, toda essa parte aromática, que é extremamente exuberante nesse vinho, quando eu jogo num cálice como esse, apesar de ser lindo, né? O cálice fica bonito, né? Apesar de ser lindo o cálice, eu perco essa parte aromática. Até enfio o nariz dentro da taça aqui, ainda consigo pegar, mas assim, quase nada. No paladar, legal, o vinho continua gostoso, muito bom. É charmoso, é bonito, mas na prática, quem quer ter uma experiência mais agradável com vinho na taça, muda muito a experiência. Toda a parte aromática está aqui dentro. Então quando eu giro o vinho, espera um segundinho para esse primeiro álcool volatizar aqui. Você colocou o nariz na taça, toda a parte aromática, está tudo aqui dentro, traz uma expressão, é como se fosse um bom vinho tinto, né? Você coloca numa taça. Não? Quando você coloca esse vinho em boca, toda essa parte aromática vem junto. Quando você está na tacinha petitinha dessa aqui, ó, você perde toda essa parte. Então eu recomendo fortemente, façam uma experiência em casa de colocar numa taça de vinho branco ou uma taça de vinho tinto mesmo. Vai ficar muito bom também. Vai ver como vai mudar a sua experiência, não só com espumante, mas também com um bom vinho de sobremesa aconteça aqui, tá? Então ficou a nossa dica aí para esse vídeo. O vinho Kais Tawny, 14 anos, um vinho espetacular, muito bom. Gente, a harmonização básica chocolate, o chocolate ao leite vai ficar bom, mas o meio amargo vai ficar perfeito. Algumas tortas vão ficar muito boas também. Coisas que tenham castanhas, nozes, amêndoas vão ficar espetacular. Tortas com nozes, com amêndoas, vai ficar muito bom. Talvez chocolate eu já falei, torta. O que mais que a gente pode pensar em sobremesa com esse bolo aqui? Talvez um cheesecake, fruta não, mas um tiramisu. Acho que um tiramisu vai ficar espetacular, vai ficar assim exuberante. Então, a diquinha para você aí de harmonização vai ficar muito legal. Um sorvete de passas ao rum, coisa de velho, né? Um sorvete de passas ao rum também vai ficar, ó, espetacular. Então fica a dica, um bom vinho de sobremesa ou simplesmente igual eu tô tomando aqui hoje. Hoje eu fiz o jantar aqui em casa, vou gravar o vídeo, eu tô devendo esse vídeo faz tempo. Vou gravar o vídeo e o vinho é a minha sobremesa hoje. Então assim, ó, eu também faço muito isso aqui em casa, vale muito a pena. Fica a nossa dica de hoje aí do Doutores do Vinho, Kais Tawny, Casa Geraldo, vinho Brazuca, mineiro, lindo. Gente, muito obrigado. Quer mais dicas? Segue a gente aí no perfil e tem muita coisa nova esse ano. Acompanhe aí, se não inscreveu, se inscreva no canal, dê seu like aí nesse vídeo. Um abraço, até mais, turma. Saúde!